Ok. Então, boa noite. Eu me chamo Matheus Couto, eu sou aluno do curso de Direito do Centro Universitário Sul-Americano, a Unifasam, e esse daqui é o desenvolvimento do nosso projeto de extensão da disciplina de Direito Difuso e Coletivo. E assim, a norma regulamentadora, né, mais extensa e principal do direito do ordenamento jurídico desse ramo é o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990. Esse código, então, ele vem disciplinar as relações de consumo à medida que ele vai trazendo proteções e segurança jurídica para os consumidores. Os consumidores, então, eles podem e devem utilizar o CDC, como a gente conhece, né, o Código de Defesa do Consumidor, para não só entender os seus direitos, mas em situações que se sintam prejudicados pela empresa que oferece determinado produto ou serviço, venham então a atuar na defesa de seus direitos. E esse é o objetivo da nossa entrevista hoje, de aproximar o cidadão da lei, à medida que a gente conhece mais. Então, eu estou aqui com o professor Fernando Luiz Dias Moraes Fernandes, professor também da instituição do Centro Universitário Sul-Americano, advogado que, dentre as áreas de atuação, atua em direito do consumidor. Boa noite, professor. Muito obrigado e é um prazer te receber aqui nesse momento. Boa noite, Matheus, tudo bem? Prazer é meu de estar podendo aí agregar, né, ajudar vocês aí nesse trabalho de extensão e estamos aqui para tentar elucidar todas as dúvidas aí, né, e prestar todas as informações aí que a gente saiba a respeito desse microsistema, né, que é o CDC. Beleza. Então, o senhor pode tecer, para a gente iniciar, o senhor pode tecer alguns comentários acerca do Código de Defesa do Consumidor? Como se para um Uhum. leigo falasse, para que a gente possa entender um pouco do que se trata e, enfim. Sim. Assim, o CDC ele veio numa época muito importante, né, Matheus? Porque anteriormente a gente tinha o Código lá civil de Bevilacqua, de 1916, ele não contemplava, assim, não abarcava toda essa questão, por exemplo, da hipossuficiência, da vulnerabilidade. Até, assim, quem tiver interesse pesquisar assim, alguns vídeos antigos, encontra até no YouTube, quando teve o advento do CDC, lá em setembro de 1990, as pessoas não tinham assim muito conhecimento dos próprios direitos. Tinha até algumas matérias, assim, reportagens jornalísticas, né, que as emissoras falaram assim, olha, vai estar chegando, vai estar tendo o advento aí do microsistema do Código de Defesa do Consumidor. A senhora está levando o que aí nas mãos? O que a senhora está comprando? Né? Aquele, até um tanto quanto invasivo, né? Aquele jeito dos jornalistas fazerem, né? Ah, eu estou comprando uma panela de pressão aqui. Pois é, senhora, vamos supor que essa panela de pressão da senhora não venha, de fato, a ter pressão, né? Não funcione de maneira correta. Tem algum vício de qualidade. A senhora sabe o que a senhora pode fazer? E aí a senhorinha ela responde assim, minha filha, comprei errado, né? Fazer o quê? Ficar no prejuízo. Então, assim, naquela época, né, em 1990 ainda, as pessoas não tinham ainda esse discernimento, né, assim, de quais que eram os direitos, o que elas poderiam fazer, quais os órgãos que elas poderiam buscar, né, para tentar resolver aquela situação, qual que seria a fonte jurisdicional que elas poderiam também ir atrás, um juizado especial civil, né? Qual que seria a ação que ela poderia também manejar para tentar resolver aquele vício de qualidade. E com o CDC, né, conforme foi passando o tempo, parece que as pessoas já tiveram um pouco mais assim de noção de quais são os direitos, quais são os prazos. Você pode perguntar para qualquer pessoa, ela sabe a questão, por exemplo, da compra feita à distância, do prazo de arrependimento no prazo de 7 dias, né? Aquela questão dos 30 dias, que se não resolver, ela consegue buscar novamente a reparação dos danos, a, a substituição do produto por hoje mesma espécie, ou abatimento proporcional do preço. Então, assim, com o passar do tempo, dos anos, parece que isso já ficou mais introjetado na cabeça do consumidor e, graças a Deus, né, o consumidor, o cidadão, de modo geral, já consegue se colocar na condição de consumidor e buscar os direitos que realmente ele acha que tem direito. Perfeito, perfeito. Então, é, pensando nisso e pensando no Código de Defesa do Consumidor, vem uma
um primeiro questionamento, Uhum, porque, segundo o próprio Código do Consumidor, uhum, dois dos princípios basilares da relação, né, de consumo são a uhum. ação governamental, no sentido de proteger efetivamente o consumidor, e o estudo constante das modificações do mercado de consumo. Isso. Baseado neles, então, em 2013, a então presidente Dilma Rousseff ela emitiu um decreto falando Uhum, sobre a contratação do comércio eletrônico, o e-commerce, que tem se uhum, tornado cada vez mais comum, né? Pensando é. nisso, como que de fato ocorre esse acompanhamento de mudança de mercado? Há órgãos responsáveis por isso? E qual que é o caminho que esses estudos percorrem para sair do papel e se tornarem efetivamente leis e serem aplicáveis ao consumidor? Isso. O que a gente tem, Matheus, hoje, que a gente chama do SNDC, né, que é o Sistema Nacional ali de Defesa do Consumidor. Então, assim, ele é regulamentado, né, assim, também tem um decreto presidencial até mais antigo, anterior, que é o decreto 2181, ali de 1997, e ele congrega a questão de PROCON, Ministério Público, a própria DPE, que é a Defensoria Pública, delegacias especializadas, que no caso é a DECON, a Delegacia de Defesa do Consumidor, os juizados especiais cíveis, né, que dentro dessa esfera e dentro desse arcabouço de proteção consumidor, exerce um papel primordial. Eu também sou juiz leigo, né? Acho que até no meu currículo lá disso aí não tem, mas atualmente eu exerço essa função de juiz leigo, e eu que elaboro muito, profiro muitas decisões relacionadas à relação consumerista, né? E o juizado, ele é um órgão assim que ajuda muito. Por quê? Porque o ingresso no juizado especial civil, ele independe de preparo, ele independe de custos processuais, então para o consumidor ingressar em juízo pela termação, não precisa de advogado, prima facie, em primeira instância, porque até 20 salários mínimos a pessoa consegue ingressar sem a necessidade de advogado, não tem custo, só se ela resolver recorrer. Então, os juizados, assim, foi uma mão na roda incrível, né? A Lei 9.099/95. E a gente também tem organizações aí, civis, né, de defesa do consumidor, tá? Então, existem associações, existem grupos, existe até grupos de advogados também, né, que são especialistas nesse ramo consumerista, que ajudam bastante nessa apuração e nessa constância de atualização das normas consumeristas, né? Como elas vão se agregando no nosso ordenamento jurídico, obviamente, por meio de projeto de lei, né? Então, a gente tem algumas alterações. Se você pegar lá o artigo 54A do CDC, ele é bastante recente, ele foi incluído ali pela lei 14.181, né, de 2021, que fala, por exemplo, do superendividamento. Então, assim, que pese o CDC ser de 1990, ele é uma norma que está sempre se reciclando, né? Está numa constância de atualização bastante célere. Um exemplo que eu dou, por exemplo, é o artigo 49. O artigo 49 ele foi redigido em 1990 ainda, sob a égide de compra feita à distância por telefone. Só que se você analisar hoje, né, a compra feita à distância, 90% mais de 90% das compras são feitas por e-commerce, igual você mesmo mencionou, né? Então, essa questão de devolução, né, de produto adquirido por sites, por exemplo, assim, aplicativos Shopee, Wish, AliExpress, né? Eles já estão aparcados no nosso ordenamento jurídico, no próprio CDC, e existem alguns decretos regulamentadores também que especificam como que seria a forma de devolução, questão de frete, se fica a cargo do consumidor, a cargo do fornecedor. Já adianto que fica a cargo do fornecedor, né? Quando o fornecedor ele já faz aquela cobrança do frete, já tem que estar imbuído também, embutido a questão da devolução naquele preço do frete. Você também já tem entendimento do STJ. E as jurisprudências, né, de um modo geral também, que ajudam facilitam, né, essa questão também de julgados assim, que sejam mais recentes e que não estejam abarcados aí na pirâmide de Kelsen, né, em decretos, em leis ordinárias. A jurisprudência também auxilia como fonte do direito. Perfeito. Até aproveitando
esse assunto, o que o senhor disse no início também, o consumidor brasileiro ele tem sido melhor informado, ele tem se informado melhor também acerca dos direitos nessas relações de consumo, né? E também como É, buscar a satisfação desses direitos quando ele é lesado. uhum. Tem até agora a plataforma do Ministério da Justiça, o consumidor.gov.br, para Isso, reclamações, para também para informações. E assim como o senhor falou também, os PROCONs vêm muito a auxiliar nesse sentido, os juizados. Então a minha pergunta é, quais são as vantagens, e o senhor como juiz leigo também, pela experiência de causa até, né, quais as vantagens ao consumidor e ao sistema judiciário de se buscar uma resolução extrajudicial dos conflitos dessa natureza, da natureza de mercado. isso. Além desse, a gente tem também o Sejusc, né, Matheus? O Sejusc é o Centro Judicial de Solução de Conflitos, até a FASAN, ela conta também com esse apoio desse órgão. Se não me engano, ainda o juiz lá, supervisor, é o doutor Eber, né? Eu acho de grande valia, né? Até a própria justiça arbitral também pode ser utilizada, né? Que ela é invocada lá na própria lei 9.099 dos juizados. Então dá para resolver muitas situações. Essa questão do consumidor do site, né? Da plataforma do consumidor.gov.br, ela auxilia muito também na questão de renegociação de dívidas, né? Sem precisar sair de casa, pode ter audiências pela própria plataforma, questão da reclamação, tem o feedback. O próprio site Reclame Aqui, né, apesar de não ser um site governamental, mas é um site também que tem essa interatividade entre o fornecedor e o consumidor, é de grande valia, tá? Mas assim, qual que é o entendimento judicial a respeito do assunto? Por exemplo, hoje, eu acho que eu estava julgando algum, até vou abrir aqui agora, deixa eu ver se tem aqui uma preliminar de mérito de uma contestação que a companhia aérea ela invoca, não sei se é essa aqui que eu estava julgando, consumidor.gov, ou era o anterior. Teve um caso aqui, não é dessa, que eu tinha julgado antes, mais cedo. Mas ele coloca uma preliminar de mérito que não poderia, que o processo tinha que ser extinto, porque não passou, por exemplo, pela tentativa, né, extrajudicial, administrativa, de solução pelo site consumidor.gov.br. Bom, a questão é o seguinte: é uma ferramenta da justiça, é um auxílio que a justiça tem para a solução de conflitos, só que pelo princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, a gente pega ali o inciso 35, o artigo 5º, não é uma condição sine qua non, tá? Então, assim, se a pessoa já quiser ingressar em juízo, já interpelar aquele fornecedor judicialmente, ela tem essa prerrogativa, só que desafoga bastante essa tentativa de solução extrajudicial, tá? Até a gente tem algumas estatísticas aí, mais de 40% daqueles conflitos que iniciam, eventualmente, iriam se iniciar pela fase judicial, elas conseguem ser resolvidas no centro de solução no Sejusc, no Centro Judicial de Solução de Conflitos, pelo PROCON também, administrativamente, muita coisa se resolve, e pelo site do consumidor.gov.br também, inclusive renegociação de dívida e parcelamento de dívida, né? Porque eu já tenho entendimento do STJ sobre aquela teoria do adimplemento substancial. Quando o consumidor ele já adimpliu, ele já pagou mais da metade da dívida, já é entendimento que tem que ser proposta uma inovação daquela dívida, né? Já tem que ter uma tentativa de renegociação. E a plataforma do consumidor.gov.br, ela auxilia, né, nessa tentativa de solução de conflito extrajudicial. Mas relembro mais uma vez que não é uma condição obrigatória. Muitos dos fornecedores aqui, como preliminar de mérito, na contestação, eles falam, porque não sei o que, não passou ainda pelo consumidor.gov.br. Não é obrigatório, mas auxilia muito a justiça, inclusive a desafogar, né, esse gargalo aí que tem de muitas demandas judiciais. É, voltando a falar do e-commerce, né, o comércio digital, eu conversando, me preparando, né, para essa entrevista, para esse podcast, eu conversei com colegas de trabalho, com familiares, pessoas comuns, não juristas, e Uhum. eu percebi que ainda tem muita desconfiança acerca das plataformas de compra online.
Na sua Isso, opinião, o que que causa essa insegurança e como que a gente pode solucioná-la de forma prática? isso. Ué, Matheus, até a propósito, quer ver? Eu julguei, vou até mostrar aqui pelo celular, a gente julgou uma, é público, não tem problema de mostrar. A gente fez um julgamento aqui relacionado a essa questão aqui do mercado pago, né? Hum, Mercado Pago, representações LTDA. Isso que é uma forma de pagamento, né? Que até que eles mencionam de cashback, né? Quando não dá certo a compra via e-commerce, o Mercado Pago tenta assegurar, né, o estorno daquela compra. E nessa situação aqui, até pegando um caso concreto, então bastante recente para vocês, relacionado à compra por e-commerce, o problema foi exatamente esse aqui, o relatório que a gente colocou da sentença. O que o requerente, aqui no caso, ele enfrentou, né? Se o senhor Ele quiser tinha uma compra, mostrar a tela, professor, eu aumento ela aqui, que eu aqui, ó, coloco quer ver? só Vamos ela. pegar aqui, eu vou fazer a leitura para auxiliar na identificação do caso, que aduz a parte autora que foi notificado de compras que afirma não ter realizado junto à empresa ré, que no caso é o Mercado Pago e o Mercado Livre. Alega que tais compras teriam sido feitas em nome de um indivíduo desconhecido chamado Marlon Bernardino da Silva Júnior, cujo endereço também é desconhecido pelo autor, que parece que é de Pernambuco. Suscita ainda que a indigitada pessoa realizou diversas compras em seu nome, além de ter solicitado cartão de crédito em seu nome. Até vou tirar esse aqui de cartão de crédito, senão ficou duas vezes. Assevera que buscou, né, por diversas vezes, contestar as compras, né, de débito junto à empresa no valor de R$ 1.100 que teriam sido realizados pelo terceiro fraudador. Todavia, o requerido não envidou esforços em buscar a resolução do problema. Por tais razões, requer a declaração da existência de débito no valor de R$ 1.100 e reparação dos danos morais, além de abstenção da ré de incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito. Bom, aí o que acontece, né? Então, uma terceira pessoa se valeu dos dados, né, do cadastro desse requerente no Mercado Livre, solicitou um cartão de crédito do Mercado Pago, realizou compras, né? Até que no caso, o requerido, que no caso é o mercado, falou: mas essa compra foi feita presencial com cartão chipado, cartão de chip. Então, assim, o que a gente observa, né? Na verdade, não é nem um problema assim, de meio de segurança que a plataforma oferece. Mas, às vezes, é o próprio consumidor que, eventualmente, ele não tem assim, muita intimidade com o meio telemático, né, com o meio da informatização, e não se vale de algumas medidas para se resguardar, né? Então, por exemplo, aquela questão de dupla autenticação, aquela questão de não repassar a senha de login, né, para terceiras pessoas. Nessa situação aqui, aparentemente, foi algum fraudador mesmo que se valeu dos dados desse rapaz, solicitou um cartão de crédito, porque o próprio Mercado Pago não comprovou que ele tinha solicitado esse cartão de crédito, então presume-se, pela inversão do ônus da prova, que é mais um instituto que existe praticamente só no Código de Defesa do Consumidor, se a parte requerida, que é o fornecedor, não demonstra que houve a contratação do cartão de crédito, a gente presume que, de fato, houve uma fraude contra esse consumidor e ele, como parte hipossuficiente e vulnerável, nessa situação aqui, a gente teve que julgar procedentes os pedidos autorais, né? Então, assim, qual que seria o principal gargalo e principal obstáculo que a gente encontra nesse meio de e-commerce? Basicamente né, terceiros mal intencionados que realmente se utilizam, invadem ou conseguem acesso de cadastro de pessoas que são mais incautas e acabam fazendo compras no nome dessa pessoa, e também o próprio consumidor, que no caso seria culpa exclusiva até do próprio consumidor, que não tem muita capacidade ou conhecimento técnico para se resguardar dessas condutas ilícitas, né, de terceiras pessoas. Porque geralmente assim o site propriamente dito, assim, a plataforma ela tem os meios de segurança, né? Mas às vezes o próprio consumidor que não tem muito esse discernimento, esse conhecimento a respeito dessas medidas, né, de segurança que são propostas, que são disponibilizadas para ele. Entendi, entendi. Então, se você não é profissional, não aguenta, não entra não, né? Chama ajuda dos universitários, dos mais jovens.
Assim, quem é assim dessa geração igual a sua, né, Matheus? Assim, a minha, ela já está até um pouco defasada. Mas assim, quem assim está entre os seus 15 anos, ou às vezes até mais novo, até os seus 28 anos, já tem assim pleno conhecimento, né, dessa questão assim de dupla autenticação, né, sabe mexer no Instagram, sabe mexer nas redes sociais, de um modo geral. Agora, por isso, exatamente por essas circunstâncias aí, geralmente quem que são vítimas, né? São pessoas ali acima dos seus 50 anos de idade, né? São aquelas pessoas que passam os dados cadastrais para qualquer pessoa, né, sem tomar cuidado para saber se realmente aquela pessoa está bem intencionada ou não, né? Por exemplo, eu tenho um cliente que a gente pegou semana passada, que não é consumidor, mas foi uma pessoa que interpelou uma senhora, falou, olha, nós somos do INSS, a senhora tem que fazer uma prova de vida, ou a senhora vem até aqui não sei aonde, ou a gente pode ir na casa da senhora. Então, é óbvio que pode vir na minha casa. Foi na casa dela, tirou algumas fotos, e agora tem essa possibilidade, né, de contratação por meio virtual, basta a fotografia da pessoa. O que a mulher fez, a falsária? Ela tirou a fotografia da senhora, entrou naquele banco PAN, fez um cadastro correntista e já solicitou consignação, empréstimo consignado no nome da aposentada senhora. E Só um instante, contratou a gente professor. para tentar, e já envolvendo os consumidores, que é como que o Banco Pan autoriza uma contratação com a fotografia da velhinha, sem verificar aquela pessoa que é uma terceira pessoa por ela. Professor, espera, E a gente espera só um pegou a pouquinho. situação também. Tem muitos bancos, A né, sua conexão que está para cortando. efetuar algum empréstimo de dinheiro. Então, também tem alguns fornecedores. Caiu, Voltou para aqui. voltou. Mas é isso aí. Então, assim, geralmente é o próprio consumidor, existem terceiros também de má fé, né, que tentam se valer dessa condição hipossuficiente, de pessoas dependendo da idade, né, da condição social daquele consumidor, e também tem alguns fornecedores, sim, que também tem má fé, né, nessa relação consumerista. Eu não sei se o senhor consegue ver, mas o senhor está deitado para mim no vídeo aqui. Ah, Isso. agora tem Boa, pé. agora, agora tá em pé, agora tá normal. Beleza. Uhum. É, então, continuando, e aí entra também nessa pergunta, né, das conversas que eu fui tendo com essas pessoas comuns que a gente tem citado aqui. E direitos simples, né, até que o senhor até disse que no início que tem se tornado, tem caído no senso comum, as pessoas têm entendido já com essas aplicações e prática, né, do mercado de consumo. O senhor pode esclarecer quais são as diferenças? O que que é de fato e quais as diferenças entre direito de arrependimento, direito de troca e direito à devolução? Porque eu acredito que esses conceitos eles se embaralham um pouco Isso. na mente do consumidor, de modo geral. Então, perfeito. Essa pergunta aí foi excelente, tá, Matheus? Porque realmente tem essa mística. Porque, assim, apesar do direito, do Código de Defesa do Consumidor ser uma norma diagonal, né, como a gente menciona, ou seja, ela tem uma predileção para o lado do consumidor, mas nem sempre, né, o consumidor pode exigir tudo aquilo que ele quer. Então, a situação é a seguinte: sempre fala assim, então porque eu comprei alguma coisa, eu tenho um prazo de 7 dias para me arrepender e devolver na loja. Isso aí, na verdade, não existe, tá? Essa situação é só realmente para compras feitas à distância. Então, aquela lá amoldada no artigo 49 lá do CDC, que se você fizer alguma compra, seja por meio telemático, seja por meio telefônico, ou inclusive compras, né, que sejam aquelas vendas que sejam feitas em domicílio, ou seja, isso aí não é da época de você, mas assim, por exemplo, venda de As Barça, enciclopédia. né? Eu É. lembro de ouvir falar, né? Alô? Alô, alô, voltou. Voltou. A Barça, né? Tinha a Miradouro. Então, essas vendas, catálogos, assim,
mais assim atualizado, assim, a Jequiti, né, a Boticário, são feitas à distância. Então, nessas situações, que são compras feitas à distância, o consumidor ele tem a prerrogativa, ele tem o direito de exigir. Tinha caído, voltou? Voltou, Né? voltou. Estamos também. Então, assim, essas situações de compras feitas à distância, aí sim o consumidor tem aquela prerrogativa, né, de exigir sem que tenha alguma motivação, algum fundamento, exatamente pelo fato dele ter arrependido. Se for compra feita à distância, dentro do prazo de 7 dias, seja contar da compra ou seja contar da chegada do produto, por exemplo, aquelas situações que a pessoa compra algum produto pelo Wish, pelo AliExpress, demora 3 meses para chegar, então você vai contabilizar a partir da chegada, tá? Pode ser o artigo 49 diz que pode ser a partir da compra ou pode ser a partir da chegada, dentro do prazo de 7 dias, o consumidor tem direito, né, à devolução da quantia paga e, obviamente, a devolução também do produto que ele adquiriu, tá? A questão é a seguinte, né? Ele tem direito à troca? Não tem direito à troca. Tá? O artigo 49 não deixa isso explícito. Ah, Fernando, mas eu já vi casos, né, no qual o sujeito, o consumidor de fato, se arrependeu, comprou uma camisa, sei lá, do Flamengo, resolveu depois que ele queria a camisa do Vasco, e eles trocaram. Isso é uma mera benesse, tá? Então, assim, uma benesse que é concedida pelo fornecedor, porque se você parar para pensar o fluxo de caixa lá da empresa, vai ficar comprometido se tiver que fazer estorno toda hora. Então, às vezes, ele propõe, e às vezes até a ideia do consumidor, de que tem a troca daquele produto, mas não existe isso em compras feitas à distância. Tá? Se houver, é uma mera tratativa entre o consumidor e o fornecedor, mas o que o artigo 49 deixa explícito, basicamente, é que ele tem direito à devolução da quantia paga. Agora, se a gente for lá para o artigo 18 do CDC, aí sim existe, tá? Em casos de vício de qualidade ou quantidade, se o fornecedor, ele tem essa prerrogativa, dentro do prazo de 30 dias, né? Se ele não conseguir fazer a reparação daquele vício de qualidade ou quantidade, aí sim pode o consumidor, alternativamente, a sua escolha, exigir a devolução da quantia paga sem prejuízo de perdas e danos, pode exigir a substituição do produto por outro de mesma espécie, ou pode exigir o abatimento proporcional do preço. Tá? Então, No nessa caso de vício do situação, produto. em caso de vício, no artigo 49 precisa de ter vício de compra feita à distância? Não, não precisa de ter vício. Mas o Basta o estorno ele mero é em dinheiro. em dinheiro. Mas no artigo 18, havendo vício de qualidade, passado aquele período de 30, né, o fornecedor não 30 dias. Aquelas técnicas, entendeu? Ah, meu celular deu problema, tudo bem. Eu enquanto fornecedor, tenho um período de 30 dias para tentar solucionar. A não ser que seja produto essencial. Mas, se não for produto essencial, o fornecedor tem a prerrogativa de tentar reparar aquele vício de qualidade. Se ele não conseguir reparar naquele período, aí sim o consumidor pode exigir a troca do produto por outra mesma espécie, né? É que você comprou um celular de botãozinho e você vai exigir que você quer um iPhone 14 agora. Tem que ser outra mesma espécie, né? Entendi, perfeito. É, e por último, então, opa, cliquei errado aqui. Sabia que isso ia acontecer em alguma hora. Por último, qual então, fazendo uma correlação, né, com a matéria, tema, né, desse projeto de extensão, que são os direitos difusos e coletivos, qual a importância do desenvolvimento do Código de Defesa do Consumidor e essas nuances, né, do e-commerce, da jurisdição, das tratativas extrajudiciais. Então, qual a importância desse desenvolvimento do CDC para o entendimento e proteção desses direitos difusos e coletivos, né, no âmbito nacional? Assim, o que que acontece? Apesar do CDC fazer parte do ramo do direito privado, né, e, consequentemente, do ramo do direito empresarial, o CDC ele vai um pouco além, né, dessa questão assim, de particulares, entre consumidor e fornecedor.
Se a gente pegar ali a partir do artigo 88 até o artigo 80 ali do CDC, ele abarca, né? Dentro do CDC, a gente tem lá o chamado consumidor por equiparação, que é dentro dessa parte do direito difuso coletivo. O que seria isso? O artigo 17, o artigo 29 do CDC, ele fala, que, por exemplo, a questão do bystander, né? A questão do consumidor por equiparação. Ou seja, toda uma coletividade se Só atingir um instante que nós estamos prestes a cair de só novo por produto a conexão. sejam Peraí. publicidade, ele pode se valer. Vou dar um exemplo prático aqui, quer ver? Só um instante, professor. Teve uma campanha publicitária do azeite quente, agora vou ver se eu puxo aqui, quer ver? Azeite galo racismo. E era mais ou menos aqui, ó. Ah, já achei, ó. Quer ver? Vou até Professor, abrir. o senhor pode falar o que o senhor disse 1 minuto atrás, só porque deu um delayzinho e eu não consegui, cortou um pouco. Sim. É que assim, o CDC, né, ele vai além. O CDC ele vai além daquela questão particular entre fornecedor e consumidor individual, e ele abarca a coletividade, né? O artigo 17, o artigo 29 lá do CDC, ele fala sobre o consumidor por equiparação e o bystander, né? Que se enquadra naquela figura do direito transindividual, difuso, coletivo, né? Que é Uhum. essa situação aqui, ó, por exemplo, olha, o que aconteceu com o azeite galo? Vamos supor que você nunca tenha comprado azeite galo, mas olha o que foi veiculado como campanha publicitária do azeite galo aqui, ó. O nosso azeite é rico, o vidro escuro é o segurança. Então, assim, de péssimo alvitre, né? De péssimo gosto, esse slogan Uhum. aqui do azeite galo. Deu uma conotação de racismo, né? Então, assim, tudo bem que a gente sabe que o azeite, a cerveja, alguns outros produtos, eles têm aquela questão de acondicionar o produto de uma maneira mais com mais cuidado, com maior segurança, quando ele tem aquele refratário mais assim escuro, né? Porque não tem a questão da incidência de luz, então conserva melhor as propriedades ali físico-químicas. Isso é mais para quem da área. Mas assim, eles tentaram passar essa ideia de que o azeite tem um vidro mais escuro, então o azeite vai estar melhor acondicionado. Só que eles pecaram gravemente nessa campanha publicitária, né? Isso aí vai estar lá no Sim. artigo 36, artigo 37 do CDC, fala da publicidade abusiva. Então, eu, que nunca comprei um azeite, não tenho condições para comprar um azeite galo, eu me senti ultrajado porque, vamos supor que eu sou uma pessoa de cor, né? Eu posso me valer das normas do CDC? Pode. Aí que entra, né, aquela questão lá do direito coletivo. Não do direito coletivo, porque geralmente o direito coletivo ele é individualizado. Você consegue pegar toda uma categoria. Mas você pega o direito difuso. Então, por exemplo, eu, enquanto cidadão, que não sou consumidor do azeite galo, mas me senti ultrajado, eu posso me valer das normas consumeristas? Pode. Dano moral, né, uma reparação de danos. Né? Então, aqui, o artigo 81, ele menciona a defesa dos direitos, dos interesses e direitos dos consumidores das vítimas poderá ser exercido em juízo individualmente ou a título coletivo, né? E a defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses difusos, assim entendidos, para efeitos desses códigos transindividuais de natureza indivisível. Assim, não tem como você individualizar a pessoa. A pessoa se sentiu ofendida com aquela campanha publicitária, ela pode se valer das normas do CDC. De que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Essa é uma circunstância de fato no qual o azeite galo ofendeu toda uma etnia, né? Se você se enquadra como pardo ou como pessoa da raça negra, você pode se valer das normas do CDC. Então, assim, o alcance do CDC ele vai muito além daquela questão, por exemplo, do ramo do direito público ou direito privado, né? Ele pode abarcar toda uma categoria de cidadãos que venha se sentir ultrajado por uma campanha publicitária. Perfeito, perfeito. É, chegamos, no caso, ao fim, eu não tenho mais perguntas, e o senhor, por experiência, tanto no ramo jurídico atuante, quanto em sala de aula, como docente, queria que o senhor, então, deixasse alguma mensagem, alguma sugestão, enfim, tenha a liberdade aí para nos instruir e informar como o senhor já faz diariamente, né, nas instituições.
É perfeito, Matheus. Eu assim, me declaro até antecipadamente assim, suspeito, né? Porque o CDC é a minha matéria preferida, né? Apesar de eu atuar no ramo trabalhista, assim, na prática advocatícia, né? Também eu sou civilista nessa parte aí de família, contratos, de modo geral, mas o CDC é a minha paixão, tá? Aliás, assim, já até fazendo a propaganda, assim, uma publicidade, não é enganosa, né? Mas, assim, o CDC é uma das matérias, das melhores matérias que vocês vão ter no 10º período, apesar de ser lá no finalzinho, mas é uma das matérias mais gostosas. Por quê? Porque, querendo ou não, qual que é a diferenciação do CDC em relação a outros ramos aí do direito, né? Outras searas aí do direito? Quando você fala, por exemplo, de falência, que também faz parte do direito empresarial, geralmente a pessoa não tem muita, como que eu poderia dizer assim, muito contato com aquela matéria. Porque se você já faliu, você não vai gostar da matéria. Se você não faliu, você também não vai ter conhecimento, né? Então é uma matéria que é um pouco distante assim, do cidadão comum. Agora, consumidor, né? Eu falo que é além até do trabalhista, porque às vezes a pessoa nunca trabalhou de carteira assinada, mas consumidor, todo mundo já foi algum dia, né? Mesmo que sua mãe tenha emprestado algum dinheiro para você, seu pai tenha te dado algum dinheiro e você foi a alguma loja, comprou alguma coisa, você teve uma relação de consumo. Então, aquela questão assim de práticas abusivas, cláusulas que afrontam o direito do consumidor, publicidade enganosa, todo mundo já passou ou já tem alguma experiência ou ficou sabendo de alguém que já passou por aquela situação, lembra de alguma campanha publicitária, né? Quer pagar quanto, quer pagar quando na Casa Bahia, todo mundo lembra de alguma situação que já vivenciou enquanto consumidor. Então, eu acho que dentre todas as matérias do direito, inclusive penal, eu entendo que o consumidor é a matéria que é mais assim ligada ao cidadão comum, porque todo dia a gente passa por essa situação consumerista, né? E tem alguma forma do cidadão chegar a esse conhecimento sem ser entrando numa faculdade de direito e estudando 9 períodos para pegar esse consumidor no 10º? Você tem algum Uhum. meio mais fácil, mais simples de ele Bom, entender os principais, né? quando a gente pega lá pelo SNDC, né, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, existem assim essas políticas, né, essas tentativas assim de trazer a norma consumerista mais para o lado cidadão. Aliás, legalmente falando também, o fornecedor ele deve ter um fascículo, ele deve ter uma amostra do CDC em cada estabelecimento, caso o consumidor também solicite, mas é uma falha que a gente ainda tem, né? Algumas associações, alguns advogados, até a própria Associação dos Advogados de Direito do Consumidor, tenta passar um pouco dessa vivência, né, para pessoas que são leigas, mas é uma falha que a gente ainda tem. O que a gente consegue é, assim, basicamente, assistir o programa do Celso Russomano, né, alguns programas assim, que, né, do dia a dia tentam Sim. explorar, né, assim, até um pouco de maneira sensacionalista essa questão da relação de consumo, mas é uma falha que a gente tem ainda, viu, Matheus? E que poderia ser um pouco mais popularizado, né? Assim, esses direitos que todo cidadão tem, que além de cidadão, ele também se coloca nessa condição de consumidor. Mas assim, o que a gente tem é o Procon, né? O Procon ele tenta essa veiculação assim de passar essas nuances, né? Essas diretrizes, essas prerrogativas, mas ainda é muito aquém do que a gente poderia esperar, né? Entendi. E o próprio site, né, consumidor.gov.br, é uma tentativa recente de aproximar, né, esse Sim. consumidor dessa lei. Sim. Professor, então é isso. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Muito obrigado mesmo. Eu fui engrandecido e eu espero que os meus colegas e leigos que assistirem também sejam acrescentados, né, em conhecimento. Muito obrigado de novo. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade aí, Matheus, porque é um tema sempre relevante, né? E me Sim, coloco aí também à disposição, assim, que... é a Obrigado. última. Cadê? Parece que travou. Gravou, voltou isso. Agora Alô? pode se despedir Voltou, sem voltou. delay, sem lag. Pode ir. Não, eu que agradeço a oportunidade aí, Matheus, porque é um tema sempre relevante, né, para o cidadão comum.
E, como você até mencionou, você fez essa observação, teria que ser mais difundido, né, na população em geral. E na minha condição de docente, professor, advogado e juiz leigo, também me coloco à disposição para tentar elucidar essa parte aí que a gente mexe no dia a dia com vocês aí, e estou à disposição assim que você precisar. Agradeço a Perfeito. oportunidade. Muito obrigado e boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.